Tem um monte de coisa para a gente falar sobre o Brasil nesta última semana, claro que sim, mas é tanta coisa que eu vou fazer o que a gente chama de um popurrí. Vou fazer uns pedacinhos de comentários sobre os temas que parecem mais importantes, pelo menos ao meu ver. Não sei se você vai concordar. E vamos começar com a prisão de Zambelli na Itália. Ela está numa prisão que não tem nada de chique, não tem nada de legal. Diz ela que ela se entregou. Não, ela não se entregou. Ela foi presa e quem ajudou a prendê-la foi um deputado italiano, tentando fazer justiça que aqui no Brasil não fariam. Ele mostrou aonde a Zambelli estava e lá foi a polícia italiana, prendeu. Ela está presa. Falta trazê-la para o Brasil. Claro que tem todo um processo burocrático entre países, mas nós queremos ver Zambelli presa aqui onde ela cometeu o crime, e queremos ver ela no fundo da prisão como ela bem merece. Por enquanto, portanto, ficamos na expectativa. A tarefa está meio cumprida, e aí a gente espera que seja completamente cumprida e cumprida. Bom, vamos ver o que a Michelle Bolsonaro disse. Sim, ela falou que ela pode usar roupa de grife, ela pode usar coisas caras. Por quê? Porque ela não é de esquerda. Porque a esquerda, os socialistas, eles não podem usar roupa de grife, não podem usar coisas caras, não podem usar coisas de qualidade, porque ela acha que os socialistas associam a prática social do socialismo à pobreza, à miséria, a farrapo, a coisa ordinária. Ela, claro, é uma mulher completamente ignorante nos aspectos sociopolíticos e outros mais importantes, embora entenda de muitas outras coisas que aqui não vale nem a pena mencionar. Mas sim, ela não sabe que o socialismo quer a distribuição da riqueza. O socialismo não quer pobreza dividida, quer riqueza dividida. Vide a China, que hoje tem um padrão de vida bastante elevado, depois de vencer a pobreza para mais de 800 milhões de pessoas, a 900 milhões de pessoas. E hoje a China tem um modo de produção capitalista, mas um modo de distribuição de renda socialista, visando ao bem-estar social, ao estado do bem-estar social, que é uma forma de socialismo. E é isso que se pretende. Os socialistas não se preocupam se tem gente mais rica ou menos rica, que não pode ter ultrabilionários e gente disputando osso em lata de lixo. Isso não pode. O socialismo não admite isso. Mas sim, admite alguma diferença. Pode haver ricos contanto que paguem o devido imposto. E é isso que, de uma forma muito atenuada, o governo Lula está tentando fazer. Não, o governo Lula não é um governo socialista, pelo amor de Deus. Muito menos comunista, pelo amor de Deus. É um governo que se quer progressista. É de uma centro-esquerda muito atenuada, com laços com o capitalismo, mas que, tendo uma visão social mais avançada, procura diminuir as imensas distâncias que há entre os mais ricos e os mais pobres neste país. Portanto, dona Michelle, sim, o socialismo quer que pessoas possam viajar, ir para a Disney, que pessoas possam ir numa roupa ou numa loja comprar uma boa roupa. Sim, quer sim, não quer pessoas esfarrapadas. Isso é coisa da sua cabeça de ex-esfarrapada. Não esqueça disso. Bem, a gente tem, por outro aspecto, o belo discurso de Xandão sobre as sanções de Trump e a lei Magnitsky que incidiu sobre ele. Ele mostra que tudo isto é efeito desta ação dos traidores do país, como o Bananinha e seus apaniguados, os apaniguados do Bolsonaro, que, claro, lutaram para que houvesse o tarifaço de 50% sobre todos os produtos brasileiros. O Trump começou a botar banca, começou a dizer que ia acontecer isso, aquilo outro, e recuou em quase 700 produtos que não vão ser tarifados. E entre eles estão os mais importantes da pauta de exportação brasileira. Portanto,
flopou o tarifaço do Trump, como queria o Bananinha, como queria o neto do Figueiredo, que o Brasil sofresse essas sanções e disparasse uma tragédia em parte da economia brasileira, da empregabilidade da população brasileira, que não deu certo, não deu resultado. Trump recuou. E dizem que ele queria que Lula ligasse para ele, para que ele promovesse uma humilhação pública no Lula, de sorte que ele dispensasse o tarifaço. O que Lula fez, ignorou e deve continuar ignorando este louco que assumiu a presidência dos Estados Unidos e está afundando a nação americana, ou estadunidense, melhor dizendo, cada vez mais no fundo do poço. Então, Alexandre de Moraes, pouca importância está dando para essa lei Magnitsky, que não o alcança, e ele pouca bola está dando para as ameaças de Trump, porque afirmou, junto com o governo brasileiro e, claro, o STF apoiando o Alexandre, a soberania do Estado brasileiro. Lula, portanto, apostou nisso, tomou uma postura muito forte, muito centrada, muito correta em não responder aos desafios de Trump e sua loucura. Alguns noticiários, algumas pessoas nas redes americanas estão falando que o Trump está fedendo, apodrecendo, é uma podridão ambulante. Inclusive, ele está com claros sinais de demência. Tudo mostra isso pela postura dele como um governante de um país que tem uma grande economia e tem um potencial militar, sim, respeitável e poderoso. E com a postura de Lula, ele sobe nas pesquisas e, segundo a Atlas, ele seria eleito no primeiro turno com 52% contra qualquer dos seus adversários. Sim, Lula, portanto, se afirma como a grande liderança não bolsonarista do país. Porque sim, o país está dividido entre bolsonaristas e não bolsonaristas. Lula não lidera esquerdas, somente as esquerdas, ou campo progressista somente. Lula lidera também pessoas que são do centro ou da direita, mas que são sensatas. Portanto, Lula tem aí, segundo a Atlas, neste momento, 52% de aceitação para a eleição já no primeiro turno contra qualquer dos que estão no campo bolsonarista. Por quê? Porque, entre outras coisas, saiu agora a notícia de que o Brasil tem apenas 5,8% de desemprego. É o menor índice de desemprego da história. Ou seja, o governo Lula está promovendo em todos os campos socioeconômicos melhorias notáveis. E apesar de tudo isso, o índice de bolsonarismo no Brasil não desce, não decresce, porque o bolsonarismo provocou uma doença psíquica, psicossocial na população brasileira. Querem ver? Depois de tudo que foi denunciado sobre o golpe, ou a tentativa de golpe do Bolsonaro, depois de tudo que se disse sobre Bolsonaro, seus filhos, a família Bolsonaro, tramando contra o Brasil, a pesquisa recente do Datafolha, de ontem ou anteontem, diz que 46% não aprovam a prisão de Bolsonaro contra 48% que aprovam. É praticamente um empate técnico que reflete mais ou menos as eleições que tivemos aqui no Brasil em 2022. Ou seja, há 46%, melhor dizendo, da população neste registro do Datafolha que ainda acreditam que Bolsonaro é coisa que valha, como gente, como ser humano e como político. Isto só pode ser fruto de uma posição delirante, por qualquer motivo, seja até por motivo religioso, porque o bolsonarismo aceita, seja por loucura social mesmo. Um abraço.